Você cria uma filha com amor, dá tudo o que pode, e um dia ela diz: ou você assina esse papel, ou nunca mais verá sua neta. E o que você faria? Olá, telespectadores! Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Família. Neste vídeo, você vai ver como uma mulher madura enfrentou o maior medo das avós: ser usada emocionalmente pela própria filha e como ela virou o jogo com inteligência e classe. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir os vídeos e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. O cheiro de café passado e bolo de fubá ainda me lembra os domingos em que Camila acordava cedo só para ajudar na cozinha. Mesmo quando tinha só 6 ou 7 anos, eu usava um avental de flores desbotadas e ela, um mini avental que fiz com retalhos de pano. A gente ria sem pressa, batendo massa e brigando para ver quem ia raspar a tigela. Era uma alegria tão simples, tão automática, que hoje me pergunto se a felicidade não mora justamente nas coisas que a gente nem percebe que são especiais, até que elas deixam de acontecer. Minha casa continua a mesma, apesar das décadas, um sobradinho antigo aqui no Jardim das Oliveiras, onde todo mundo se conhece. A varanda com rede, o portão baixo de ferro pintado de branco, a árvore de acerola que meu marido plantou quando a Camila nasceu. A casa resistiu ao tempo. A chuva e até a solidão, depois que o Alfredo se foi. Mas nada me preparou para a erosão silenciosa que aconteceu dentro da minha própria filha. Uma rachadura que começou pequena, com exigências, cobranças, aquele olhar de desprezo velado, e que foi crescendo até virar abismo. Mas naquela manhã de sábado, antes de tudo explodir, antes do almoço de reconciliação virar armadilha, eu me peguei, revirando uma caixa de fotos antigas no quartinho dos fundos. Achei uma foto da Camila, de uniforme escolar, segurando um certificado da feira de ciências. Atrás, com letra miúda, escrevi: Camila, primeiro lugar. Projeto de reciclagem. Orgulho da mamãe. Me sentei ali mesmo no chão, com a poeira grudando no pijama, e chorei um choro silencioso, não de tristeza, mas de saudade de uma menina que talvez não exista mais. Quando ela engravidou, confesso que algo em mim se reacendeu. Pensei, talvez agora ela entenda. Talvez agora ela saiba o que é abrir mão. O que é amar alguém mais do que a si mesma. Fiz planos bobos. Dar roupinhas que guardei do Rafael. Costurar um enxoval novo. Quem sabe até preparar o quarto do bebê aqui em casa. Mas, em vez disso, recebi silêncio. Dias e dias sem resposta, depois da nossa última conversa. Fria e dura. Eu só recebia respostas monossilábicas ou nenhuma resposta. Até que veio a ligação. Mas isso ainda é história para depois. Naquele sábado, enquanto passava a mão pela superfície áspera do sofá antigo, o mesmo onde Camila dormia de conchinha comigo quando tinha pesadelo, eu me vi tentando achar respostas no passado. Onde foi que errei? Fui boazinha demais. Fui firme de menos. Ou será que amar demais também cobra juros? Eu não sei. Só sei que, naquela manhã, mesmo com tudo já prestes a desmoronar, eu ainda achava que era possível salvar alguma coisa. Eu ainda me via como mãe, e só como mãe. Hoje, sei que isso nunca bastou. A última conversa que tivemos antes do silêncio foi por telefone. A ligação começou com um oi, mãe que parecia mais educado do que afetuoso, e terminou com uma frase que ainda ecoa dentro de mim toda vez que tento dormir. Se você não quer ajudar, então não precisa fazer mais parte da nossa vida. Ela tinha acabado de visitar um apartamento de alto padrão no Cambuí, com varanda gourmet, elevador privativo e porcelanato espanhol. Me ligou empolgada, cheia de números na ponta da língua, falando da entrada, do financiamento, dos juros baixos que não vão durar muito. Eu, do outro lado da linha, tentava acompanhar aquela enxurrada de palavras como quem tenta segurar água com as mãos. E, no meio daquela fala toda, ela soltou. A entrada é 120 mil. E eu pensei, você pode me ajudar com isso? Né? Naquele momento, eu congelei. Não foi surpresa total. Camila sempre teve uma relação complicada com dinheiro. Herdou o gosto do pai pelas coisas boas, mas nunca herdou a disciplina. Ainda assim, ouvir aquele pedido tão direto, tão sem contexto, sem um por favor, sem um mãe, sei que é muito doeu. Como se eu fosse apenas uma conta bancária ambulante. Camila, filha, esse dinheiro é minha segurança. É tudo o que me resta do que o seu pai deixou. A casa, a aposentadoria, aquela reserva. É para eu não depender de ninguém quando ficar mais velha. Silêncio. Do outro lado da linha. Dava para ouvir a respiração dela, mais curta, mais impaciente. Mãe, você mora sozinha numa casa velha?
Vive com medo de sair à noite. Tem dor nas costas o tempo todo. E mesmo assim, prefere guardar esse dinheiro em vez de me ajudar a construir a minha vida. Eu quero te ajudar, mas 20 mil é o valor de uma vida inteira de esforço. Ela riu, um riso seco, como se estivesse ouvindo algo patético. Você acha justo me deixar começar a maternidade com dívida, enquanto você vive no conforto com dinheiro guardado? Conforto. Aquela palavra me atravessou como uma facada. Conforto é lavar roupa na mão porque a máquina quebrou. Conforto é parcelar o plano de saúde em 3 vezes para manter o básico. Confortos, para mim, é ter uma geladeira funcionando e luz paga no fim do mês. Mas claro, para os olhos dela, isso era luxo de quem não divide nada. Eu te criei com amor. Camila, te dei escola boa, almoço na mesa, roupa lavada. Até quando você ainda vai me cobrar? Até você parar de se fazer de vítima e agir como mãe de verdade? Talvez foi aí que tudo parou. Meu corpo ainda sentado no sofá, mas a alma parecia ter sido expulsa dali. Senti uma coisa gelada nas mãos. A raiva veio depois, como visita atrasada, mas primeiro foi só choque. Camila desligou sem dizer tchau. Não gritou, não chorou. Foi tudo feito com frieza cirúrgica. Como se já tivesse ensaiado. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei horas sentada na varanda, com a manta azul no colo, tentando entender como uma filha tão doce se transformou nisso. Liguei para o Rafael, meu filho mais velho, mas desliguei antes de ele atender. Não queria dividir aquilo ainda. Parte de mim ainda acreditava que no dia seguinte ela ia ligar, pedir desculpas, dizer que estava de cabeça quente, mas os dias passaram e o telefone ficou mudo. Me peguei, dias depois, fazendo contas, tentando imaginar. E se eu desse metade? E se eu vendesse o carro velho? E se... Mas e se me afastava de mim mesma? Eu não queria negar ajuda. Eu só queria ser respeitada. Doía. Doía mais do que qualquer discussão. Era o sentimento de ser descartável. E, pior ainda, usada, mas o pior ainda estava por vir. Eu tentei, por mais que digam que amor de mãe não deve ter limites, eu juro que tentei encontrar um meio termo. Sentei com meu caderno de contas, aquele mesmo onde anoto as despesas desde que me casei, e calculei tudo. Aposentadoria, seguro, reserva de emergência, conserto do telhado, medicação da coluna. Até cogitei tirar um empréstimo pequeno para ajudar com alguma parte da entrada, desde que fosse algo justo, possível. Mas quanto mais eu fazia contas, mais sentia que aquela história toda era menos sobre necessidade e mais sobre expectativa. Camila não queria ajuda. Ela queria resposta rápida, obediência. Queria que eu dissesse sim, sem hesitar. Como se isso fosse prova de amor. No domingo seguinte, à nossa última conversa, fui até a casa dela com um bolo de milho e uma carta escrita à mão. Escrevi tudo com o maior carinho. Que eu amava ela, que queria fazer parte da vida da neta, que podia contribuir com algo menor, mas que meu maior presente era minha presença, que talvez pudéssemos conversar, pensar juntas em alternativas, mas ao chegar lá, o portão automático não abriu. Toquei a campainha. Nada. Mandei mensagem dizendo que estava na porta. Silêncio. 5 minutos depois, vi, pela fresta do portão, uma sombra se afastando da janela. Ela estava ali, me ignorando. Voltei para casa com um bolo no colo e um buraco no estômago. Deitei no sofá, fechei os olhos e pedi para Deus que aquilo fosse só um momento, que a gravidez estivesse deixando ela sensível, que o Hugo tivesse influenciado demais, que, em algum momento, ela lembrasse da mãe que buscava ela na escola com sanduíche na lancheira, que passava noites acordada cuidando de febre, que vendia roupa usada para pagar cursinho pré-vestibular. Mas os dias passaram. 1 semana, 2, 3. Sem resposta, sem mensagem, sem notícias da gravidez. Eu tentava manter a mente ocupada, fazia caminhada no quarteirão. Cuidava das plantas, assistia a novelas antigas, mas bastava o celular vibrar para eu pular do sofá, achando que era ela. Não era, era banco. Farmácia, operadora de celular. Até que, num grupo de família do WhatsApp, postaram uma foto, um ultrassom, legenda "A vovó aqui que lute". Ali não teve mais dúvida. Camila tinha me bloqueado. Na mesma hora, meus dedos gelaram, senti o rosto quente, choro preso. Um tipo de raiva que a gente não grita, só engole. Uma sensação de injustiça que mistura dor e incredulidade. Como foi que cheguei a esse ponto com minha filha? Logo, eu que abri mão de tudo para ela estudar. Logo, eu
que segurei o luto pelo Alfredo nas costas, só para não deixá-la afundar na adolescência. Foi nesse dia que comecei a entender que a ausência pode ser tão violenta quanto o confronto. Ela não queria conversar, queria que eu sofresse, queria me punir pela recusa. E o silêncio era a ferramenta mais cruel que ela tinha. Comecei a questionar tudo. Será que fui rígida demais? Ou permissiva demais? Será que a protegi tanto que ela nunca precisou se responsabilizar por nada? Talvez o problema não seja ela me pedir o dinheiro. O problema é ela achar que tem o direito de exigir, como se fosse herdeira em vida, e mesmo no meio da mágoa, da frustração, da culpa que me consumia. Ainda existia uma parte de mim que queria acreditar que ela ia me procurar, que ia dizer: "Mãe, me desculpa, fui longe demais." Mas a Camila que eu criei não era mais a Camila que habitava o outro lado daquele celular mudo. E mesmo sem saber, eu já estava me preparando para a guerra que viria. Foram exatas 17 noites sem ouvir a voz dela. Eu contei, sim, não por obsessão, mas porque cada amanhecer sem notícias era como riscar um fósforo num quarto escuro. A gente se agarra àquela chama mínima, torcendo para virar luz de novo. Na manhã da 18ª, o telefone tocou enquanto eu regava as samambaias da varanda. O número era dela. Só isso. O nome Camila piscando na tela como se nunca tivesse me ignorado. Meus dedos tremiam tanto que quase atendi errado. Oi, mãe? A voz estava baixa. Não fria como antes. Tinha uma doçura forçada. Talvez... Mas havia algo ali que me fez respirar diferente. Não perguntei nada. Esperei. Tava pensando na gente? Na nossa última conversa. Acho que a gente se machucou sem querer. Eu tô grávida. Emocional. Você sabe como é. Ela riu. E por um segundo, aquele riso parecia o mesmo de quando era menina e se escondia atrás da cortina para fazer surpresa no meu aniversário. Mãe, você quer almoçar comigo domingo? Fechei os olhos e senti uma onda quente subindo do peito. Parte de mim queria perguntar 1000 coisas. Outra parte só queria dizer sim antes que ela mudasse de ideia. Claro que quero. Filha, o Hugo pensou naquele restaurante novo no centro. O Sorviso, lembra? Fica ali perto da antiga livraria. Meio italiano. Meio chique. A gente quer te levar, mãe. A gente quer conversar. Botar tudo em pratos limpos? Sabe? Botar tudo em pratos limpos. Fiquei com essa frase rodando na cabeça o resto do dia. Passei a semana numa ansiedade adolescente. Arrumei a casa como se fosse receber visita. Fiz escova. Separei minha blusa preferida. Lavei a bolsa de couro que estava encostada no armário desde o último Natal. Até comprei um presente pro bebê, um sapatinho de crochê bege. Neutro. Delicado. Como a esperança que eu sentia, contei para Inês, minha vizinha, que finalmente íamos nos reencontrar. Ela sorriu com cautela. Disse só: "Espero que seja de verdade." Mas eu não queria ouvir alerta. Queria ouvir vai dar certo. No domingo, fui cedo ao espelho. Me olhei com mais carinho do que de costume. Talvez ela só tenha se sentido pressionada. Talvez o Hugo esteja influenciando demais. Talvez ela só queira me pedir desculpas. A gravidez muda tudo. Eu também fui filha grávida um dia, e sei como as emoções embaralham. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Peguei o ônibus pro centro com meia hora de antecedência. Mas não me importei. Preferi chegar antes e esperar. O restaurante ficava numa esquina charmosa, com toldo vermelho e janelas grandes. Tinha cheiro de pão assando, vozes baixas e pratos sendo montados com esmero. Era o tipo de lugar que o Alfredo me levaria no aniversário de casamento. Elegante sem ser snob. Pedi para me levarem até a mesa reservada. O garçom, simpático, apontou para o fundo, onde uma mesa com toalha branca e arranjo de lavanda me esperava. Camila já estava lá, de vestido azul claro, cabelo solto, maquiagem leve, grávida e linda. Quando me viu, sorriu e se levantou para me abraçar. "Mãe", ela disse, com a voz embargada, e eu, por um instante, esqueci de tudo. Esqueci do bolo recusado, do portão fechado, do ultrassom no grupo. Era minha filha ali, a menina que eu criei com tanto amor. "Você tá linda", filha, falei, com a voz embargada também. "Como você tá se sentindo melhor agora?" O primeiro trimestre foi difícil, muito enjoo, mas agora tô começando a me sentir mãe, sabe? Ela tocou a barriga com um gesto que misturava ternura e orgulho. "O Hugo já vem, tá só resolvendo uma ligação com o cliente. Coisa rápida." Eu balancei a cabeça. Peguei a sacolinha com o sapatinho e entreguei a ela. É simples, mas fiz com muito carinho. Ela abriu, olhou,
Sorriu. Tá perfeito. Parece coisa de vó mesmo. Eu sorri de volta. Aquele momento parecia real, humano. Tinha cheiro de recomeço. E quando pedi uma água com gás e tirei os óculos escuros, me dei conta de que fazia tempo que eu não sorria com tanta sinceridade. Talvez o pior já tenha passado. Pensei, mal sabia eu que estava apenas entrando na câmara escura de uma traição cuidadosamente iluminada. A conversa ainda era leve quando Hugo chegou. Vestia terno bege claro, daqueles ajustados no corpo, e trazia aquele sorriso que, desde o começo, sempre me pareceu mais ensaiado do que sincero. Beijou Camila com um carinho performático e se virou para mim. Dona Vera, que alegria ter a senhora aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Fico feliz que tenham me chamado, respondi, ainda sob o efeito da esperança. Acho que a gente tem muita coisa para resolver. Né? Exatamente. Exatamente, ele disse, puxando a cadeira. E é por isso que trouxemos uns amigos para ajudar. Foi então que, como num teatro que eu não sabia estar encenando, 3 homens apareceram. Blazer escuro, maletas nas mãos. Sorrisos corporativos. Um deles, grisalho, com barba rala e anel de formatura no dedo mindinho, se aproximou primeiro. Boa tarde, senhora Vera. Me chamo Dr. Sérgio Albuquerque, advogado do casal Prado. Estes são meus colegas, Dr. Heitor e Dr. Wallace. Podemos nos juntar à mesa? Meu corpo congelou. Camila não disse nada. Apenas sorriu, sem encarar meus olhos. Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eles só vão explicar umas coisinhas. Mãe, nada demais. Coisa simples. Explicar o quê? Perguntei, mesmo sabendo que meu coração já sabia a resposta. Estamos aqui para formalizar uma proposta de apoio mútuo entre a senhora e sua família, disse o advogado grisalho, abrindo a pasta com gestos estudados. Com o avanço da idade, é comum que as pessoas prefiram transferir certas responsabilidades financeiras para filhos ou pessoas de confiança. Estamos propondo que a senhora assine uma procuração ampla para que Camila e Hugo possam gerir seu patrimônio com mais eficiência. É para evitar problemas no futuro? Garantir sua segurança? Nada que a senhora precise se preocupar. Minha garganta secou. Olhei para Camila. Ela mantinha o olhar baixo, com as mãos dobradas sobre a barriga, como se aquilo fosse uma conversa sobre qualquer coisa, menos o roubo da minha autonomia. Você sabia disso? Camila, minha voz saiu fraca, mas firme. Mãe, a gente quer só o seu bem. A senhora sabe que não vai usar esse dinheiro todo sozinha. E com o bebê vindo, a gente precisa de estabilidade, planejamento, segurança para todos e estabilidade. Para vocês, significa controle total sobre minha casa, minha conta, minha aposentadoria. Hugo se intrometeu, sorrindo como quem tenta acalmar uma criança mimada. A senhora ainda vai ter acesso a tudo. A diferença é que a gente vai ajudar a administrar. É mais prático. E tem mais uma coisa. Ele se ajeitou na cadeira e fez sinal para o advogado continuar. Existe uma cláusula que prevê que, caso a senhora se recuse a colaborar com o plano familiar, poderá haver impactos nos vínculos afetivos. Em outras palavras, sua filha se reserva o direito de proteger sua família de ambientes estressantes, incluindo possíveis restrições quanto ao contato com o futuro neto. Foi quando o mundo pareceu girar ao contrário. Por um instante, não ouvi mais a música ambiente do restaurante, nem o garçom servindo pão italiano na mesa ao lado. Tudo virou um zumbido abafado, como se eu estivesse dentro de uma bolha prestes a estourar. Camila, finalmente, levantou o olhar, e o que vi ali não foi dor. Não foi dúvida, foi frieza. Mãe, é sua escolha, mas eu tô pensando no meu filho agora, e se você continuar dificultando as coisas, ele vai crescer longe de confusão. Confusão, sussurrei. Eu sou a confusão. A senhora tá sendo teimosa, Hugo cortou. Estamos tentando facilitar tudo, mas se quiser levar isso pro lado pessoal... Foi nesse momento que minha mão deslizou lentamente até a bolsa. Peguei o celular, sem que eles percebessem, e com dedos trêmulos, digitei: Rafa, restaurante Treviso. Vem agora, urgente! Enviei a mensagem, guardei o celular no colo e respirei fundo. Eu não vou assinar nada hoje. O silêncio que seguiu foi como uma tensão elétrica. Um dos advogados pigarreou. Hugo cruzou os braços. Camila mexia na aliança como quem quer fugir sem sair da cadeira. A senhora vai mesmo abrir mão de conhecer o próprio neto por conta de orgulho. Eu olhei para o homem à minha frente, esse marido escolhido pela minha filha, e vi o que ele realmente era: um predador disfarçado de genro exemplar.
Tudo o que ele fazia vinha com uma camada de verniz, de falsa gentileza, mas o que havia por baixo era puro cálculo. E minha filha, ela estava deixando isso acontecer. Ou, pior, estava participando. Eu tô abrindo mão. Hugo, ou vocês que estão colocando preço em afeto. A gente só quer organização, Camila murmurou. Só queremos fazer isso de um jeito adulto. Adulto. Como se extorquir a própria mãe com chantagem emocional fosse maturidade. Vocês têm 20 minutos, eu disse, ajeitando a bolsa no colo. Depois disso, meu filho vai chegar. E se vocês ainda quiserem discutir o futuro da minha família, vão ter que fazer isso com o irmão da Camila presente. Ele merece saber. O olhar de Hugo se alterou. A arrogância deu lugar a uma pontada de irritação. Camila empalideceu. Rafael, ela perguntou, num tom mais baixo. Ele não vai aceitar isso, completei. E, se vocês tiverem um mínimo de decência, vão repensar essa farsa antes que seja tarde demais. Os advogados trocaram olhares. Um deles começou a recolher papéis, mas eu ainda estava ali, firme, com os pés no chão, o estômago revirado. Sim, mas com uma certeza crescendo dentro de mim. Se eles queriam uma vítima, escolheram a mulher errada. Eu nunca imaginei que o silêncio pudesse doer tanto. Não o silêncio entre palavras, mas aquele que se instala dentro da gente, como um quarto fechado onde o ar fica rarefeito. Foi nesse lugar que eu entrei logo depois da ameaça. Se não colaborar, não vai conhecer sua neta. Meu corpo permaneceu na cadeira. Minha boca mantinha um leve sorriso diplomático, o tipo que a gente aprende a usar em reuniões de pais na escola. Ou diante de um vizinho mal educado, mas por dentro, tudo desabava. Minha cabeça rodava, meu estômago pesava, e meus olhos ardiam, não de lágrimas, mas de incredulidade. Camila parecia confortável com o silêncio. Fingia olhar o cardápio. Passava o dedo distraidamente pelas bordas da taça de água, como se tudo fosse normal. Hugo, por outro lado, me observava. Estava analisando, procurando fraquezas. Ele tinha o olhar de quem acredita que as pessoas mais velhas são lentas, confusas, frágeis. E por um momento, quase me convenceu de que eu era tudo isso. Mas então me lembrei de quem eu fui. De quem eu sou. Fui a mulher que criou 2 filhos sem babá, sem diarista, sem a ajuda dos sogros. Fui quem voltou a estudar aos 45 para conseguir uma vaga como coordenadora escolar. Fui quem enfrentou o câncer do Alfredo, sem reclamar um único dia, para que os filhos não carregassem mais dor do que já era inevitável. Eu não sou fraca, só estava em choque. Respirei fundo e mantive a compostura. Meu coração estava disparado, mas minha voz, quando saiu, era baixa e pausada. Vocês pensaram muito bem nisso tudo, né? Camila não respondeu. Hugo deu um risinho contido, do tipo que vem de quem acha que está vencendo. Mãe, não é questão de planejar contra você, é só precaução. A senhora já tem uma idade e a gente só quer garantir que tudo esteja organizado. O bebê está chegando, a vida muda rápido. E você acha que, por eu ter uma idade, eu sou incapaz de tomar decisões. Não é isso. Mas às vezes as pessoas mais velhas demoram para aceitar ajuda. Acham que estão no controle, quando, na verdade, ele não terminou a frase, porque me viu olhando fixamente para ele. E, por um segundo, o sorriso dele vacilou. Camila, falei, agora olhando para ela, você sabe o que está fazendo? Ela demorou a responder. Quando respondeu, veio com aquela frieza que não reconheço. Sei, mãe, e sei também que você sempre foi muito emocional. Sempre deixou o orgulho atrapalhar as coisas. Agora é diferente. Agora, a prioridade é meu filho. Não dá mais para lidar com você como se fosse uma criança birrenta. Birrenta. A palavra bateu em mim como um tapa. Então é isso que eu sou para você agora. Uma velha birrenta com dinheiro guardado. Ela não respondeu. E o silêncio dela foi a confirmação mais dolorosa que já recebi de alguém que amei. Olhei para o relógio. Rafael devia estar a caminho. Calculei o tempo. Mais uns 5 minutos. Talvez menos. Precisava aguentar. Precisava ficar em pé emocionalmente até ele chegar. Não por covardia, mas porque, naquele momento, eu estava sozinha cercada de predadores. Hugo se impacientou. Dona Vera, a gente pode agilizar tudo. Um reconhecimento de firma. Um cartório. A senhora assina agora. E amanhã já resolvemos tudo. Vai poder descansar. Sem preocupações. Descansar como se eu fosse uma obrigação pesada. Um incômodo a ser resolvido. E se eu não assinar? Camila olhou para mim com um olhar sem brilho, como se estivesse ensaiando aquilo fazia dias. Então não vai fazer parte da nossa vida. Mãe, eu não posso me cercar de energia negativa nessa fase.
Não posso expor meu filho a conflitos. Eu preciso proteger a minha família. Proteger a minha família. E eu sou o quê? Uma ameaça. Naquele instante, eu senti a dor mais difícil de todas. Há de perceber que o amor da minha filha tinha condições. Que ele podia ser retirado como um presente que só se ganha se a gente se comportar. E não importava o quanto eu tivesse feito. A regra agora era outra. Ou eu entregava tudo, ou era excluída. Fechei os olhos por um segundo. Imaginei o rostinho do neto que eu ainda nem conhecia. Senti, sem vontade de ceder, de dizer tudo bem. Podem cuidar do que quiserem. Só me deixem ver esse bebê. Mas logo entendi que isso não era amor. Era chantagem. E eu já tinha sido mãe demais para aceitar ser tratada como moeda de troca. Abri os olhos, olhei nos de Hugo e disse apenas: vamos esperar o Rafael. Acho que ele vai gostar de ouvir essa proposta também. Camila ficou em silêncio. E pela primeira vez naquela mesa, não era eu quem parecia frágil. A porta do restaurante se abriu às 12h47. Eu lembro do horário porque olhei para o relógio segundos antes. O calor lá fora entrava em ondas suaves. Mas foi outra coisa que me fez sentir o ar mudar. Rafael entrou com a postura reta de quem acabou de sair de plantão, mas ainda carrega a energia de quem precisa estar pronto para qualquer emergência. Estava de camisa social, jeans escuros e a mochila pendurada no ombro. O cabelo um pouco bagunçado. As olheiras, discretas, denunciavam o ritmo intenso da vida dele no hospital. Mas o olhar, aquele olhar, continuava o mesmo. Atento, honesto e direto. Foi como ver um pedaço do Alfredo atravessando aquela porta. Mãe, ele disse, me localizando na mesa do fundo. Eu acenei com a mão e me levantei devagar. Camila ficou tensa. Hugo cruzou os braços, impaciente. Os advogados se entreolharam, como quem não gostou da nova variável entrando em cena. Rafael chegou até a mesa e me deu um beijo na testa, como sempre fazia quando vinha em casa aos domingos. Tá tudo bem. Agora tá melhor, respondi, olhando para ele com gratidão silenciosa. Ele então olhou em volta, percebendo os rostos desconhecidos, em especial os ternos e as pastas sobre a mesa. O clima carregado. Boa tarde, disse educadamente, mas com firmeza. Rafael Camila se adiantou. Isso não era para ser assim. A gente só queria conversar com a mãe, com 3 advogados. Em um restaurante, o silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. O de quem percebe que o jogo mudou. Hugo foi o primeiro a tentar recuperar o controle. Rafael, é um prazer. Sou Hugo, esposo da Camila. Esses são os doutores Sérgio, Heitor e Wallace. Estávamos apresentando uma proposta de administração preventiva dos bens da sua mãe, tudo formalizado. Claro, dentro da lei. Pensando na segurança dela, Rafael sentou-se devagar, pegou a pasta mais próxima, abriu sem pedir licença e começou a folhear os papéis. O som das páginas sendo viradas era o único barulho no ambiente por alguns segundos. Procuração ampla, acesso a contas bancárias, decisões sobre imóvel, aplicação de recursos. Ele ergueu uma sobrancelha. Mãe, você pediu isso. Não respondi. Ele fechou a pasta com calma e a devolveu à mesa. Então por que vocês estão aqui com isso? Camila hesitou. Hugo tentou. Veja bem, a dona Vera está numa idade em que minha mãe tem 63 anos, trabalhou por 40, controlou orçamento de escola, cuidou da casa sozinha desde que meu pai morreu, pagou faculdade para mim e para Camila sem atrasar um boleto. Se tem alguém aqui que entende de responsabilidade financeira, é ela. Os advogados se remexeram nas cadeiras. Camila ficou vermelha. Rafa, ela começou... Mas ele ergueu a mão. Camila, eu tô tentando entender. Você trouxe nossa mãe aqui para um almoço de reconciliação e chamou 3 advogados. A gente precisava formalizar algumas coisas. É normal. Tem gente que cuida disso antes mesmo de os pais ficarem doentes. E qual é o diagnóstico da nossa mãe que eu não estou sabendo? Camila se calou. Hugo apertou os lábios. Rafael olhou para mim, direto nos olhos. Você quer que eu fique? Quero, porque eu acho que eles vão insistir. E eu cansei de estar sozinha nessa conversa. Ele assentiu, pegou o celular do bolso e começou a digitar. O que você está fazendo? Hugo perguntou, tentando manter a voz calma, chamando uma colega minha. Psicóloga jurídica. Acho que ela vai gostar de ouvir essa história. Talvez ela consiga avaliar se minha mãe precisa de ajuda, ou se o que está acontecendo aqui é só coerção disfarçada de preocupação. Camila se levantou. Tensa. Rafael, você está exagerando. Então me explica, me convence que isso aqui é carinho. Não interessa. Ela ficou em pé, imóvel,
Hugo olhava para o telefone como se quisesse fugir. E os advogados, os advogados já estavam fazendo o que predadores fazem quando percebem que a presa não está mais sozinha. Frequando, a maré começava a virar, mas eu sabia que ainda tinha muito por vir. Eles não estavam preparados, nem Hugo, nem os advogados, muito menos Camila. Estavam prontos para pressionar, para manipular, para convencer com palavras treinadas e sorrisos ensaiados, mas o que eles não esperavam era que, ao contrário da imagem que fizeram de mim de uma viúva ingênua, cansada e emocionalmente vulnerável, eu tivesse aprendido a proteger mais do que a minha conta bancária. Eu sabia que esse dia podia chegar. Sabia desde aquela primeira conversa ríspida, semanas atrás, quando Camila me chamou de egoísta por não pagar o apartamento. Na hora, deu, mas a dor fez nascer uma pergunta. E se eles forem além? E se tentarem algo pior? Foi por isso que, 2 dias depois daquela ligação, marquei uma consulta com a doutora Márcia Pacheco, uma advogada que conheci numa palestra da Associação de Aposentados. Mulher prática, daquelas que falam pouco e resolvem muito. Me recebeu com um café preto, um bloco de anotações e o olhar atento de quem já viu de tudo. Contei minha história, mostrei mensagens, prints, extratos. Ela ouviu em silêncio. No fim, disse: "Vamos criar um plano de proteção patrimonial. E se algo acontecer? Você liga, eu venho." Naquele dia, guardei o número dela com carinho, como quem guarda um guarda-chuva antes da chuva começar. E agora, ali no restaurante, com Rafael ao meu lado e os advogados prestes a voltar à ofensiva, tirei o celular da bolsa. "Com licença, preciso fazer uma ligação." Fui até o canto do salão, discretamente. Liguei da Márcia. "Vera Lúcia, chegou a hora." "Estou a caminho," ela respondeu. Como se já soubesse. "Levo os documentos." "Todos." Voltei à mesa com calma. Os olhares me seguiam. Sentei devagar, sem pressa. Liguei para minha advogada, anunciei, encarando os 3 homens à minha frente. "Ela está a caminho. Deveria chegar em..." Olhei para Rafael uns 15 minutos. Ele assentiu. Camila arregalou os olhos. "Mãe, você contratou a advogada?" Desde antes do convite para esse almoço. Intuição de mãe. Algo me dizia que esse reencontro não era sobre afeto. Hugo esfregou o rosto com a mão. Os advogados se entreolharam. Um deles começou a recolher discretamente os papéis da pasta. "Acho melhor adiarmos essa conversa," disse o tal doutor. "Sérgio." "Melhor nada," rebateu Rafael. "Já que vieram até aqui com toda essa papelada, prestem atenção." 15 minutos depois, exatamente como previsto, a porta do restaurante se abriu mais uma vez. E, com passos firmes e roupa simples, entrou Dry, Márcia Pacheco. Vestia calça preta, camisa branca e óculos de leitura pendurados no pescoço. Parecia mais uma professora do que uma advogada, o que só tornava a autoridade dela ainda mais poderosa. "Boa tarde," disse, se aproximando da mesa. "Vera, Rafael, trouxe os documentos. E vocês são..." "Advogados do genro da minha cliente," respondeu. "Doutor, Sérgio," visivelmente desconfortável. "Ótimo. Então vão gostar de ler isso." Ela abriu sua pasta e tirou uma segunda pasta mais grossa, com selo do cartório e páginas numeradas. A senhora Vera já organizou todo o seu patrimônio em um instrumento de proteção irrevogável, um fundo familiar blindado por cláusula de impenhorabilidade, a residência, o saldo bancário, o investimento da aposentadoria, tudo já foi transferido para uma estrutura jurídica, que não permite movimentação sem autorização expressa e conjunta do tutor legal nomeado por ela, o senhor Rafael dos Santos, aqui presente. "Silêncio," Márcia continuou. "Como quem já lidou com muitos Hugos na vida, isso significa que qualquer tentativa de induzir, forçar, ameaçar ou manipular essa senhora para obter acesso aos seus bens será interpretada, juridicamente, como tentativa de coerção patrimonial e abuso emocional de idoso." Camila se levantou, num impulso. "Mãe, você está fazendo isso por quê? Está nos tratando como inimigos." "Estou me tratando como alguém que aprendeu a se proteger." "Filha," o Hugo já nem disfarçava a irritação. "Isso é um absurdo. A senhora está nos acusando de quê?" "Exatamente. De me tratarem como acesso, como recurso, como obstáculo a ser removido. Quando, na verdade, eu sou só uma mãe querendo ser respeitada." Márcia então olhou para os advogados. "Recomendo que encerrem essa reunião informal aqui. Se quiserem continuar qualquer conversa, será com mediação jurídica, com gravação e com acompanhamento psicológico para a senhora Vera." Eles começaram a se levantar.
Um dos advogados balbuciou com licença quase envergonhado. Hugo não olhou para mim. Camila me lançou um último olhar mistura de mágoa e confusão. E eu apenas disse, vocês escolheram esse caminho. Eu só escolhi me proteger dele. Quando eles saíram, o restaurante parecia mais claro, mais amplo, como se o ar tivesse finalmente voltado a circular. Respirei fundo. Rafael segurou minha mão por baixo da mesa. Márcia sorriu com o canto da boca. Belo movimento. Vera, ainda nem mostrei o checkmate, respondi. Mas isso era para depois. Márcia aguardou que os advogados recolhessem seus papéis e saíssem com a dignidade esvaziada, mas Hugo permaneceu, cruzou os braços, sentado como quem ainda não aceitava a derrota. Camila, de pé, hesitava entre sair com ele ou continuar fingindo que tudo aquilo não tinha a ver com ela. Vocês realmente fizeram isso? Ele perguntou, encarando Márcia como se ainda pudesse intimidá-la. Colocaram tudo num fundo irrevogável. Márcia respondeu com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Sim, um trust jurídico com cláusulas específicas de proteção. Tudo validado em cartório. Com testemunhas e laudo psicológico, a senhora Vera ainda usufrui dos bens. Mas as decisões patrimoniais estão blindadas contra qualquer tentativa de coerção externa. Isso é ilegal. Hugo tentou. Não. Márcia sorriu, com gentileza cortante. É inteligente e, infelizmente, cada vez mais necessário. Rafael cruzou os braços, observando o comportamento do cunhado com olhar clínico. Engraçado, disse ele. A preocupação com a legalidade só aparece quando o plano dá errado. Né? Hugo se levantou, batendo os dedos na mesa. Isso é uma loucura. A Camila é filha legítima. Ela tem direito. Direito ao quê? Perguntei. Pela primeira vez com a voz firme, inabalável. Ao meu esforço. Ao que seu sogro e eu construímos durante 40 anos de trabalho e renúncia. Direito de quê? De me ameaçar com o próprio neto. Ele se calou, pela primeira vez, sem palavras. Foi então que Márcia abriu a última pasta e retirou os documentos com o selo oficial e a assinatura do juiz. Este é o instrumento do trust familiar, assinado há 3 semanas. Aqui estão as cláusulas de beneficiários. Os 2 filhos da senhora Vera Camila e Rafael constam como herdeiros legais, junto com qualquer descendente direto deles, mas com uma ressalva importante. Ela olhou para mim, que apenas fiz um gesto sutil com a cabeça para que continuasse. O acesso a qualquer valor só é permitido a partir dos 25 anos de idade dos netos, e até lá, Rafael é o único responsável legal pela administração do patrimônio. Camila, como você mesma sugeriu, está focada na maternidade. Então, sua mãe achou prudente mantê-la livre de responsabilidades jurídicas nesse momento. Camila afundou na cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é... Você me tirou de tudo. Mãe. Não. Filha. Eu te incluí, mas te protegi de você mesma. E de quem está ao seu lado agora? Hugo não suportou o golpe e partiu para o ataque direto. E como vai ficar o casamento? Então, Camila, um marido que nem pode participar das decisões financeiras da família. Isso o quê? Desconfiança. Camila olhou para ele com os olhos cheios de perguntas. E o que antes era parceria estratégica, agora parecia um abismo entre 2 desconhecidos. Você me disse que era só convencer minha mãe, que ela ia acabar cedendo, que era para pensar no futuro do bebê, mas você nunca falou em advogado, nunca falou em usar chantagem. Eu fiz isso por você. Ele rebateu, quase sem controle. Eu tô tentando garantir o melhor pra gente. Pra nossa filha. Mentira, disse Rafael, levantando-se. Você fez isso para garantir acesso ao dinheiro dela. E se tivesse conseguido, teria tirado até a casa dela com a desculpa de gestão eficiente. O silêncio que se formou depois disso foi diferente. Era o silêncio de quem perdeu. Camila levantou-se devagar. Passou a mão na barriga, como se estivesse tentando proteger mais a si mesma do que o bebê. Olhou para mim com um misto de raiva e tristeza. Você não confia mais em mim, mãe. Eu confio que você ainda pode mudar, mas eu não confio nesse papel que você está vivendo agora. Esse papel de filha que negocia afeto, que usa uma gravidez como argumento jurídico, que se cala enquanto o marido tenta controlar a própria mãe. Ela tentou responder, mas a voz falhou. O dinheiro sempre foi uma desculpa. Camila, o problema não era a entrada do apartamento. Era o quanto você achava que eu devia isso a você, como se maternidade fosse dívida a ser cobrada no futuro. Márcia fechou a pasta. Rafael suspirou. O garçom se aproximou discretamente e deixou a conta da mesa. Hugo, ainda furioso, jogou algumas notas.
Camila ficou olhando a conta como se olhasse para algo irreversível. Se quiser conversar de verdade, sozinha completei. Eu estarei em casa, mas nunca mais me procure acompanhada de gente que me trata como um obstáculo a ser vencido. Camila assentiu, lentamente. E com um último olhar que eu já não sabia mais decifrar, saiu do restaurante com passos lentos. Hugo foi atrás, murmurando algo que ninguém quis ouvir. Eu respirei, vivi aquele momento como o início de uma nova fase. Uma onde eu não seria mais refém do medo de perder quem já não me reconhecia. Rafael me abraçou de lado, e eu vi nos olhos dele algo que não via há muito tempo. Orgulho. Márcia sorriu, recolheu os papéis e disse: Acho que você acabou de ensinar uma aula que muita mulher ainda precisa ouvir. E eu, cansada, mas inteira, respondi: Pois então vamos abrir matrícula. O silêncio que restou quando Camila e Hugo deixaram o restaurante não era de paz. Era um silêncio carregado, espesso, do tipo que só aparece quando se vence uma batalha que a gente nunca quis travar. Rafael pagou a conta. Márcia organizou os documentos. Eu só fiquei ali, olhando a mesa como quem observa os destroços de uma casa que desabou por dentro. Foi tudo certo, tudo justo. Mas doeu, porque mesmo quando a gente se protege, não existe vitória limpa quando se perde uma filha no processo. Fui embora com Rafael, sem pressa. No carro, ele não falou nada. Talvez por respeito ao meu silêncio. Talvez porque ele sabia com aquela sensibilidade que herdou do pai que certos vazios não se preenchem com palavras, apenas com tempo. Em casa, tirei os sapatos na porta, como sempre faço, e caminhei até a cozinha com aquela leveza esquisita de quem sabe que está segura, mas não inteira. A sacolinha com o sapatinho de crochê ainda estava na minha bolsa. Tirei devagar, segurei por alguns segundos e guardei no fundo da gaveta de panos de prato, junto com um bilhete dobrado que escrevi semanas antes e nunca entreguei. Minha filha, se você quiser, eu posso te ajudar. Não com tudo, mas com amor, com presença, com tempo. Nunca tive chance de entregar. Sentei na cadeira da cozinha, aquela perto da janela, e fiquei olhando o pé de manjericão que estava crescendo bonito, em silêncio, como se não tivesse testemunhado a guerra emocional do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, chorei, mas foi um choro sem som, sem soluço. Apenas lágrimas escorrendo como se dissessem: a dor está saindo devagar. Me dá licença para sair toda... Naquela noite, sonhei com a Camila criança. Corria no quintal, rindo, com os cabelos desgrenhados e as mãos sujas de terra. Me chamava de mãe linda e trazia uma flor arrancada no jardim da vizinha. Acordei com o peito apertado, não pela saudade daquele tempo, mas pela constatação de que aquela menina talvez nunca volte. Não a reconheço mais. E isso, para uma mãe, é uma espécie de luto que não tem velório nem flores. É uma morte simbólica. A morte do vínculo que parecia eterno. No dia seguinte, Rafael me mandou mensagem perguntando se eu precisava de algo. Respondi que não, mas agradeci. A presença dele foi como uma âncora quando o chão quase me engoliu. Já Hugo não ficou calado por muito tempo. No fim da tarde, recebi uma mensagem vinda do e-mail dele, não do celular. Um texto curto, formal, cheio de palavras vazias. Informamos que, em decorrência da postura adotada por V, estamos avaliando medidas legais por danos morais e familiares. Uma vez que a recusa de colaboração pode configurar abandono afetivo inverso, abandono afetivo, a ironia me fez rir um riso amargo, desses que ardem na garganta. Foi ele quem manipulou, foi ela quem se afastou. E agora, eu era a abandonadora. Encaminhei o e-mail para Márcia. A resposta dela veio em menos de 5 minutos. Nada a temer. Esse tipo de ameaça é comum quando perdem o controle. Ignorar, e foi o que fiz. Apaguei o e-mail, mas guardei a dor, porque ainda doía. Ainda dói saber que minha filha não me defendeu. Não interrompeu quando ele tentou me reduzir a um obstáculo jurídico. Não se levantou quando fui ameaçada com meu próprio neto como moeda de barganha. Ela não precisou empurrar, ela só assistiu em silêncio. E esse silêncio pesa mais do que qualquer grito. Mas também aprendi tarde. Porém, há tempo que nem todo amor precisa ser sustentado a qualquer custo. E, às vezes, amar alguém é justamente ter coragem de se afastar, para não deixar o amor virar ferida crônica. Camila ainda era minha filha, mas naquele momento era também minha maior decepção, e era com essa dor silenciosa que eu ia dormir naquela noite, não vencida, mas em luta. O que me surpreendeu nos dias seguintes
Foi a ausência do peso que eu imaginava carregar. A mágoa estava ali. Sim, ainda latejava em momentos inesperados, como quando eu passava pela porta do quarto da Camila e lembrava dos domingos em que ela se escondia atrás da cortina para me assustar. Ou quando via mães e filhas juntas no mercado, rindo com cumplicidade. Mas, mesmo assim, havia um silêncio diferente agora. Não era mais sufocante, era o tipo de silêncio que parece dizer: agora é só você, cuida de si. Rafael passou a me visitar com mais frequência. Às vezes chegava cansado do hospital, mas sempre trazia pão fresco ou um pudim do empório da esquina. Sentávamos na cozinha, conversávamos sobre tudo menos sobre Camila. Era um pacto tácito, um espaço sem julgamento, só acolhimento. Mãe, você quer pintar a sala comigo no sábado? Ele perguntou um dia, enquanto mexia no café. Pintar. Você vai trocar o tom areia. Aquele tom tá com cara de 2002. Mãe, vamos renovar, dar outra energia para esse espaço. E foi assim que, no sábado, transformamos a sala em um campo de guerra entre latas de tinta, fita crepe e risadas. Pela primeira vez em meses, eu ri até doer a barriga. Era como se, pouco a pouco, eu estivesse voltando para casa de mim mesma. Inês, minha vizinha, também virou presença constante. Ela vinha com bolo de banana e histórias engraçadas sobre os filhos que moravam longe. Quando soube do que tinha acontecido, não me encheu de conselhos nem de julgamentos. Tem filha que é bênção, e tem filha que a gente ama, de longe. Disse isso me servindo chá, como quem oferece também um abraço invisível. Com ela, criei uma nova rotina. Segunda-feira de feira, quarta-feira de café no quintal, sexta-feira de palavras cruzadas na varanda. Era simples, mas era meu. E quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que havia um tipo de liberdade silenciosa em não precisar mais agradar quem só sabia cobrar. Pela primeira vez, eu podia acordar sem pisar em ovos emocionais. Podia dizer não sem medo de ser abandonada. Podia, simplesmente, ser... As plantas começaram a crescer com mais força. Até o manjericão, que andava murcho, voltou a se erguer no vasinho. Parecia acompanhar meu ritmo, lento, mas firme. Também voltei a caminhar pela manhã, ouvindo músicas antigas. Aquelas que me lembravam quem eu era antes de ser só mãe da Camila ou viúva do Alfredo. Porque, no fundo, eu sempre fui mais do que os papéis que me deram. E estava na hora de resgatar a mulher por trás dos títulos. Rafael sugeriu que eu participasse de um grupo de apoio para mulheres que passaram por conflitos familiares graves. Disse que uma colega psicóloga conduzia um grupo de escuta ativa no centro comunitário. Às terças à noite, relutei. Depois pensei, por que não? Na primeira reunião, ouvi histórias de outras mulheres, histórias diferentes da minha, mas com o mesmo eco de dor e tentativa de recomeço. Ninguém ali queria vingança, só queríamos voltar a ter paz dentro da própria pele. Não falei muito no primeiro encontro, mas saí de lá com o coração menos pesado. Percebi que o que aconteceu comigo não era um caso isolado, era um sintoma de algo maior. Uma cultura que espera que mães abram mão de tudo, até da própria dignidade, em nome de um amor unilateral. Na volta para casa, parei na padaria e comprei pão quentinho. Comi com manteiga derretida na sala recém-pintada. Abri a janela. O vento entrou sem pedir licença, trazendo o cheiro de alguma flor que não consegui identificar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, sem culpa, sem medo, sem dívida. Estava sozinha. Sim, mas pela primeira vez, sozinha e em paz. Na terceira terça-feira do mês, sentei no círculo como se fosse parte dele há anos. A sala do centro comunitário era simples. Piso de cimento queimado, cadeiras de plástico e cheiro de café recém-passado. Mas havia algo naquele lugar que nenhum salão elegante, restaurante caro ou reunião familiar tinha me oferecido nos últimos tempos. Acolhimento sem exigência. Eu não era ali a mãe que falhou, a senhora que negou ajuda, nem a mulher que perdeu a filha para um genro interesseiro. Ali, eu era apenas Vera, uma mulher com uma história como tantas outras, dolorida, confusa, mas ainda em construção. Naquela noite, o tema era o que vem depois do corte. A psicóloga, uma moça jovem, de voz firme e olhos gentis, nos convidou a compartilhar não só o que tínhamos perdido, mas o que estávamos redescobrindo. Cada uma ali carregava feridas abertas ou cicatrizes em ponto de coçar. Uma havia sido expulsa da própria casa pela filha. Outra tinha sido convencida a vender tudo e hoje morava num cômodo alugado. Uma terceira tinha assinado documentos sem entender e agora lutava para reaver a pensão.
Mas, no meio de tanta dor, havia também pequenos renascimentos. Uma senhora contou que aprendeu a usar o Pix. Outra disse que começou a fazer tricô e vende suas peças pela internet. Uma, mais reservada, confidenciou que fez sua primeira viagem sozinha, aos 68 anos, e descobriu que adorava museus. Quando chegou minha vez, respirei fundo. Eu sempre achei que minha função no mundo era ser mãe. E fui, com tudo o que tinha, me doei por completo. E não me arrependo disso. Mas hoje percebo que também preciso ser outra coisa além disso. Preciso ser minha. E agora, talvez, ser ponte para outras mulheres que estão no mesmo barco. A psicóloga me olhou com atenção. Você se sente pronta para ajudar outras? Não sei se pronta, mas disposta? Eu conheço o caminho por dentro. Sei como é negar ajuda e ser chamada de egoísta. Sei como é o vazio de ver um filho se transformar em estranho. E sei também que, mesmo com medo, é possível colocar limites e ainda amar. Houve um silêncio breve. Depois, aplausos tímidos, sorrisos cúmplices e uma sensação estranha, mas boa, de pertencimento. Na saída, fui abordada por uma senhora que devia ter pouco mais de 60, chamava-se Leonor. Usava um lenço azul nos cabelos ralos e tinha mãos trêmulas, mas olhos vivos. Dona Vera, a senhora fala bonito, mas fala com verdade. Tava precisando ouvir isso hoje. Sorrimos, trocamos telefone. Ela me perguntou se eu podia acompanhá-la numa reunião com um advogado na semana seguinte. Disse que estava com medo de estar sendo manipulada pelos sobrinhos. Eu disse que ia com ela, não como especialista, mas como alguém que entende. E foi assim que, sem planejar, eu virei referência. Nos dias seguintes, outras mensagens chegaram. Uma pedindo ajuda para entender um extrato bancário. Outra querendo conselhos sobre como falar com o filho sem parecer agressiva. Uma terceira só precisava de alguém que a escutasse. Foi Rafael quem deu nome ao que eu estava fazendo. Mãe, você virou consultora de sobrevivência emocional, remorso. Mas ele tinha razão. Eu não tinha voltado a ser a mesma Vera de antes. Na verdade, eu tinha me tornado uma versão mais inteira, menos preocupada em agradar, mais comprometida com a verdade. Comecei a anotar os casos, fazer uma lista com sinais de manipulação familiar. Esbocei uma ideia de projeto. Guardiãs de Si, um grupo de apoio para mulheres que queriam não só sobreviver, mas florescer depois da queda. Falei com a psicóloga do centro. Ela adorou. Disse que eu podia conduzir encontros mensais como facilitadora, sem compromisso jurídico. Só conversas sinceras. Aceitei. E quando fui comprar um caderno novo, daqueles com capa dura e folhas limpas, senti algo que não sentia há muito tempo. Entusiasmo. A vida não tinha voltado ao normal, mas pela primeira vez, eu estava construindo um novo normal. E nele, eu era mais que mãe, mais que viúva, mais que ferida. Eu era inteira. Era uma quinta-feira de céu nublado quando o telefone tocou. Eu estava organizando uns papéis do grupo no caderno novo, o tal com capa dura que virou meu símbolo de recomeço quando vi o nome do Rafael piscando na tela. Atendi com a calma de quem não espera surpresas. Mas o que veio do outro lado não era uma conversa comum. Mãe, a bebê nasceu. Fechei o caderno devagar. Meu coração, que andava estável há semanas, deu um pulo. Um pulo doce e doído ao mesmo tempo. Quando... Ontem à noite, 7h23 da noite. 48 centímetros, 7 quilos e 2. Camila tá bem. A bebê também. Foi parto normal. Fechei os olhos por um momento. Imaginei aquele corpinho pequeno respirando pela primeira vez. O cheiro de pele recém-nascida. O choro rouco. As mãos miúdas. E ela disse algo. Rafael hesitou. E o silêncio dele disse tudo. Ela quer que você vá. Disse que entende se você não quiser. Mas... ela pediu para eu te avisar que as visitas estão liberadas. Que você é bem-vinda, se quiser conhecer a neta. Fiquei imóvel. Por dentro, era como se alguém tivesse aberto uma gaveta, onde guardei todas as emoções que lutei tanto para dobrar e organizar. Por alguns segundos, pensei em pegar o casaco e sair. O instinto falava mais alto. Ir, ver, tocar aquele bebê. Dizer vovó chegou com os olhos marejados. Mas logo veio outro pensamento. O que tem me protegido? O que me ensinou que o amor, sozinho, não basta. Mãe. Rafael insistiu, do outro lado da linha. Eu não sei. Filho, ela está mais quieta. Não sei se é culpa, se é arrependimento. Mas ela perguntou se você voltaria atrás no que fez. Se o dinheiro ainda é um problema. Respirei fundo. Então era isso. O bebê nascido, o afeto ofertado. E logo atrás,
A velha pauta. O dinheiro. E o que você respondeu? Perguntei. Disse que não era sobre o dinheiro, que ela sabia disso. E que, se quisesse se reaproximar de verdade, teria que começar reconhecendo o que fez. Sem teatro, sem advogado, sem chantagem. E ela ficou em silêncio. Depois mudou de assunto. Levei horas para processar aquela conversa. Fui até o quintal, sentei na cadeira de balanço e fiquei ouvindo o som do mundo. O latido do cachorro do vizinho, o barulho distante de panela na cozinha de Inês, a vida lá fora acontecendo como se tudo fosse simples. Dentro de mim, não era... Tinha uma neta no mundo, e eu não sabia se devia conhecê-la. Parte de mim queria correr ao hospital e abraçar aquela nova vida, mesmo sem saber se seria bem-vinda. Outra parte mais racional, mais amadurecida, me dizia: cuidado, não volte para o mesmo ciclo em nome de um amor que pode vir condicionado de novo. Naquela noite, escrevi uma carta. Não era para entregar de imediato, mas era para me organizar por dentro. Camila, parabéns pela chegada da sua filha, que ela cresça saudável, amada e livre das dores que nos feriram. Quero conhecê-la. Sim, mas não posso me aproximar como se nada tivesse acontecido. Minha presença precisa vir com respeito, o mesmo que me foi negado por tanto tempo. Não vou negociar afeto com dinheiro, não vou participar de um jogo de barganhas afetivas. Se quiser minha companhia, terá, mas com limites claros, com conversas honestas, sem manipulação. Você ainda é minha filha, mas agora eu sou, acima de tudo, minha mulher. E minha neta terá orgulho de saber disso um dia. Assinei Dobrei. Guardei na mesma gaveta onde antes ficava o sapatinho de crochê e adormeci em paz, com o coração dividido. Sim, mas inteiro. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva miúda batendo no telhado. A casa estava silenciosa, mas, por dentro, eu não me sentia mais pesada. Havia uma leveza nova, daquelas que só aparecem quando a gente toma uma decisão e, mais do que isso, quando a gente para de fugir dela. Levantei, fiz meu café com canela e sentei à mesa com a carta em mãos. De novamente, nenhuma palavra suave exagerada, nenhuma ausente. Era um texto sóbrio, firme, mas com a ternura que uma mãe que ainda ama coloca até no não. Peguei um envelope branco, simples. Escrevi Camila à mão, com letra redonda. Tive vontade de desenhar um coração ao lado, mas recuei. Não porque não havia amor, mas porque o amor, naquele momento, precisava ser mais gesto do que enfeite. Decidi entregar em mãos, mas não as dela. Liguei para Rafael, pedi um favor que ele entendeu antes mesmo de eu explicar. Quer que eu leve... Quero... E não precisa dizer nada. Só entrega e depois deixa o silêncio fazer o trabalho dele. Na hora do almoço, ele veio buscar. Estava com a expressão séria, mas respeitosa. Ela pode reagir mal. Mãe, pode, mas se reagir com honestidade, mesmo que seja com raiva, já é um começo. O que eu não quero mais é teatro, nem silêncio manipulado. Ele assentiu, pegou o envelope como se estivesse segurando algo frágil e saiu. Fiquei na varanda, observando o manjericão que finalmente dava flores, umas florzinhas roxas. Pequenas, discretas, como as decisões certas, que não chegam com fogos, mas mudam o ambiente inteiro. A tarde passou lenta. Não esperei resposta. Na verdade, eu não precisava de uma... A carta não era um pedido, nem um ultimato. Era um limite posto com amor, uma linha traçada com cuidado. Daqui para cá, eu protejo você, mas daqui para lá, eu protejo a mim. Naquela noite, enquanto lavava a louça, lembrei da primeira vez que Camila caiu de bicicleta. Tinha 7 anos, o joelho ralado sangrando, ela chorando descontrolada. Eu me ajoelhei no chão e disse: vai doer agora, filha, mas depois que a gente limpa, começa a sarar. Foi a primeira vez que ela ouviu essa frase. E agora, talvez, fosse minha vez de ouvi-la de mim mesma. Doeu muito, mas começou a sarar, antes de dormir. Liguei para a Dona Inês. Conversamos sobre receitas de inverno e novelas antigas. Nada sobre Camila, nada sobre Neta. Apenas a vida real, em suas minúcias pacíficas. E isso me fez bem. Quando desliguei, olhei para o teto e pensei: a dor não passou, mas agora ela sabe onde mora e eu também. No dia seguinte, Rafael me mandou uma mensagem curta. Entreguei e só, sem comentários, sem spoilers. Apenas o que eu precisava saber, a resposta. Talvez viesse, talvez não, mas o mais importante é que a minha parte estava feita. Dormir naquela noite foi mais fácil. E sonhar também,
A sala do centro comunitário estava mais cheia do que de costume naquela noite. As cadeiras foram dispostas em círculo como sempre, mas havia mais gente, mais murmúrios, novos rostos, novas dores tentando encontrar algum tipo de pouso seguro. Eu já não me sentia uma participante, era mais como uma cuidadora da fogueira, alguém que não a acende sozinha, mas sabe manter a chama acesa enquanto os outros chegam. Inês sentou ao meu lado. Como fazia nas últimas semanas, levara biscoitos de polvilho num pote de plástico, e sorria com aquele olhar de quem já viu muito, mas não perdeu o gosto de rir das pequenas coisas. A psicóloga deu início ao encontro com o tema da noite. O que vem depois do limite? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Sabíamos que não era simples. O limite é um ponto de ruptura, mas também pode ser o início de uma reconstrução. Nem toda mulher naquele círculo estava pronta para falar. Algumas estavam na fase do choque, outras da raiva. Algumas, como eu, já estavam na fase da lucidez. Foi então que uma mulher levantou a mão. Tímida, uns 55 anos talvez. Roupa bem passada, olhar cansado, mas com vestígios de quem ainda queria lutar. Disse chamar-se Sandra. Meu filho está querendo que eu assine uns papéis. Diz que é pro meu bem, para me poupar de complicações. Mas eu não entendo direito. Tenho medo de dizer não e ele achar que não confio nele. Tenho medo de perdê-lo. A voz dela falhava, mas não por falta de coragem. Era medo de rejeição mascarado de dúvida. Reconheci na hora. A psicóloga agradeceu, acolheu e, antes de seguir, olhou para mim. Vera, você quer responder? Respirei fundo. Não pensei em discurso. Apenas falei com o que já havia cicatrizado em mim. Sandra, eu entendo seu medo. É o mesmo que quase me fez assinar algo que teria me tirado tudo, inclusive minha paz. Mas vou te dizer uma coisa que aprendi com muito custo. Você pode ser firme e ainda assim amorosa. Pode colocar limites sem fechar a porta. Pode dizer não agora e ainda assim continuar sendo mãe. Avó. Irmã. Mulher inteira. Ela me olhava com os olhos úmidos. Não pelo que eu dizia, mas pelo que ela reconhecia em si mesma. Continuei. Amor sem limite vira cobrança. E ausência de limite vira terreno fértil para culpa, chantagem e desrespeito. Eu precisei quase perder minha dignidade para entender que, se eu não me proteger, ninguém vai fazer isso por mim. Silêncio. Um silêncio bom. Tenso. Necessário. E se eu perder meu filho? Ela perguntou, baixinho. Então talvez você nunca o tenha tido de verdade. Mas se ele for quem você criou, se ele tiver dentro de si uma centelha de afeto verdadeiro, um dia ele volta. Porque o amor de verdade sabe voltar depois de pensar. Ela assentiu, não com euforia, mas com a serenidade de quem ouviu algo que já sabia, mas ainda não tinha tido coragem de nomear. Depois da reunião, ela se aproximou. Você acha que ainda tem jeito? Sempre tem, mas talvez o primeiro jeito que a gente precisa encontrar seja o de voltar a gostar da nossa própria companhia. Ela sorriu. E aquele sorriso pequeno, torto, mas honesto, foi a coisa mais bonita que vi naquela semana. Nos despedimos com um abraço leve, sem promessas, sem certezas. Apenas o abraço de quem entende sem precisar explicar tudo. Na volta para casa, caminhei devagar. O ar da noite era fresco. As ruas estavam calmas. Passei em frente à escola onde Camila estudou, onde eu ia toda sexta buscar boletim. O portão continuava verde. A parede, agora pichada, mas o tempo tratava de tudo com delicadeza, até das memórias que um dia doeram. Quando entrei em casa, a luz da varanda ainda acesa, vi o envelope no tapete da entrada. Era a carta, a mesma que Rafael entregou dias antes, a caligrafia de Camila no canto. Li, não estou pronta ainda, mas não descartei você. Segurei o envelope por alguns segundos. Não havia pedido de desculpas, não havia reconciliação, mas havia algo importante, reconhecimento. Era pouco. Talvez, mas era um começo sem manipulação. Coloquei o envelope na gaveta, ao lado do sapatinho de crochê. E naquela noite, antes de dormir, repeti em voz baixa. Eu sou inteira e posso amar com limites. E posso recomeçar quantas vezes forem necessárias, mesmo que o final não seja feliz. Que ao menos seja justo. E então, dormi, sem peso, sem pressa, sem medo. A história de Vera nos lembra que amor e lealdade dentro da família não podem ser confundidos com submissão cega ou medo de rejeição. Há um momento da vida em que, especialmente para pais e mães já maduros, é preciso entender que colocar limites não é falta de amor, é uma forma de proteção emocional e dignidade. Vera nos mostra que é possível amar profundamente um filho ou uma filha e, ainda assim,
Dizer não quando esse amor começa a ser usado como moeda de troca. Muitas vezes, o maior ato de coragem e sabedoria é aceitar que proximidade forçada não constrói vínculos reais e que o silêncio, quando escolhido com consciência, também pode ser uma resposta ao encontrar apoio em outras mulheres. Reconectar-se com sua identidade e transformar a dor em orientação para quem precisa. Vera nos ensina que nunca é tarde para recomeçar com firmeza e serenidade. Seja aos 40, 60 ou 80 anos, o respeito próprio continua sendo o alicerce de qualquer relação saudável, mesmo dentro da própria casa. Se você já se sentiu pressionada, manipulada ou esquecida pela sua própria família, saiba que você não está sozinha. Sempre é tempo de se reconhecer, se proteger e, quem sabe, ajudar outras a fazerem o mesmo. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Pode ser o início de uma conversa necessária ou o primeiro passo para um novo capítulo. Com carinho, para você que já carregou o mundo nas costas, agora é hora de cuidar do seu próprio coração.